Olá pessoal, bom dia. Somos a Escola Júlio César e hoje na nossa aula de matemática é uma breve revisão dos conteúdos do mês de março. Professora Sandra Mota, quarto ano 2021. Sistema de numeração decimal, esse é o nosso material dourado. Esse é o cubão, ele representa 1000 unidades. E 1000 unidades é chamado unidade de milhar. Essa é a placa, representa a centena, que tem 100 unidades. E isso é a unidade, o cubinho. 1 unidade. Vamos representar o número com o material a seguir. Na primeira linha, 1123. 1123. Na segunda linha, 2132. Na terceira linha, 1100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 6 dezenas, 1161. Representando no quadro de ordens. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quantas unidades de milhar que o cubão tem? Só 1. Quantas centenas? Só 1. Quantas barrinhas? 2. Quantos cubinhos? 3. 1124. Agora vamos representar um ábaco. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Quantas centenas? Aliás, quantas unidades de milhar, que é a classe mais elevada? 1, 2, 3. 3 unidades de milhar. 3.000. Quantas centenas? 2. 2 centenas, 200. 3.200. 1, 2, 3, 4, dezena, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 3.246. Onde é que está essa opção? Aqui tem 2.000, 4.000, 3.000, 3.000. Vamos para a centena. Qual é o que tem o 2 na centena? É a C ou a D? A letra C, não é isso? 3.246. Revisão das classes. Primeira classe, classe das unidades simples. Segunda classe, classe dos milhares. Terceira classe, classe dos milhões. Vocês podiam estar perguntando, por que a gente estuda essas classes? Para facilitar a leitura, para me saber ler o número. Na unidade simples temos unidade, dezena e centena simples. Nas milhares eu tenho dezena, centena e unidade de milhar. Unidade, dezena e centena de milhar. Nos milhões eu tenho unidade, dezena e centena de milhões. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. Cada algarismo ocupa uma ordem. Números naturais, antecessor e sucessor. Antecessor é o número que vem imediatamente antes. Sucessor é o número que vem imediatamente depois. Ah, como é isso? Se eu quero saber quem é o antecessor de 100, é 100 menos 1. E o sucessor é 100 mais 1. Certo? Números ordinais são aqueles números que ocupam uma ordem, uma posição, uma sequência, uma classificação. Para escrever os números ordinais, devemos colocar esse sinalzinho aqui, ó. A bolinha, se for masculino, ou o azinho, se for feminino. Quarto ano, a gente bota um zerozinho, né? Um O. Aqui a chegada, primeiro, segundo, terceiro lugar, o pódio, né? Números ordinais são os mais simples, aí vocês já viram eles mais sérios e tem no livro de vocês, é só revisar. E arredondamento. Nessa segunda regra, nós mantemos o número circulado. Olha. E tudo que está à sua direita se transforma em zero. Como é que é isso? De 0 a 4, o arredondamento. 322.841. Quem está circulado para ser arredondado é a dezena. Então, eu olho qual será o número que está depois da dezena. É o número 1. É de 0 a 4.
Então eu mantenho o número, que é o 4, e o que está depois do 4 eu transformo em 0. Arredondamento de 6 ao 9. Vamos arredondar aqui, ó, 326.894. Observe que é o 6 que está sendo circulado para ser arredondado. Nessa regra, adicionamos o número 1 ao número circulado e os algarismos que estão à sua direita se transformam em 0, se tornam 0. É 6, então, está mais perto da unidade mais elevada. De 6 para cima, arredonda para maior, aumenta um número ao número circulado. Então, aumenta 1 ao 6, fica 7. E conta 1, 2, 3. Vira 0. Então, aprendendo de 0 a 4, mantém o número e transforma o resto em 0. Aqui foi o 4, estava circulado, depois do 4 vem 1. Eu sempre observo qual é o número que está depois daquilo que eu vou arredondar. Nessa daqui eu vou arredondar a unidade de milhar, então quem está depois dele é um 8. É maior do que 6, é de 6 a 9. Então arredondo para o número mais alto, somo com mais 1. Propriedade da adição. Propriedade comutativa da adição. 40 mais 34, 74 e 34 mais 40, 74. O que é que você percebe? Que os termos foram trocados de lugar. A primeira parcela virou segunda parcela e a segunda parcela virou primeira parcela. E você vai entender com isso que numa adição com dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. 32 mais 27 é igual a 27 mais 32. Na associativa, em uma adição de 3 ou mais números naturais, quaisquer, podemos associar as parcelas de modo diferente se alterar a soma. 32 mais 10 mais 11, ou 32 mais 10 mais 11, ou 32 mais 10 mais 11. Olha o que aconteceu. Aqui, 32 mais 10 virou 42, repetiu 11, deu 53. Aqui eu repeti o 32 e eu somei 10 mais 11 que deu 21, também deu 53. 32 mais 10 mais 11, 43 mais 10, peguei o 32 mais o 11, deu 43. Então, tanto faz eu agrupar a primeira parcela mais a segunda mais a terceira, ou a primeira mais a terceira. A resposta será sempre a mesma. Elemento neutro. Numa adição em que uma das parcelas é 0, independente da ordem, e a outra é um número natural qualquer, a soma é o próprio número. 1989 mais 0 é igual a 1989. 0 mais 2109 é igual a 2109, porque uma das parcelas é 0. Então a resposta é a outra, porque o 0 não altera em nada. Propriedade da adição, propriedade do fechamento, que é a quarta propriedade, que a gente nem escuta muito falar. Por quê? Porque é uma adição normal, natural. Fechamento, está fechando. É a soma de dois ou mais números naturais que tem como total outro número natural. 3 mais 5 igual a 8, fechou. 2 mais 3 igual a 5. Por aí vai. Números naturais são os números positivos começando do 0. Agora é com você. Estude, faça nossa atividade no aplicativo Supermundo. Bom dia.